Meus caros amigos, quem é ligado ao futebol, quem acompanha com frequência rotineiramente futebol em todo o Brasil, provavelmente já ouviu falar em Cid Jorge Auê. Ele é um cronista esportivo muito conhecido, participou de 7 Copas do Mundo e de 2 Olimpíadas e tem uma vasta, então, experiência e vivência nessa área. Mas Cid é também funcionário aposentado do Banco Central, é graduado em Ciências Econômicas, fez 2 pós-graduações, mas é então, naturalmente mais conhecido pela sua atividade esportiva. O Cid é autor de 6 livros, aos quais tem se dedicado mais intensamente depois da aposentadoria, acredito. E um deles, o que fez mais sucesso, se intitula A Doce Vingança de Carminha. Eu já li, é muito engraçado, muito interessante e recomendo. Eu me aproximei dele, não conhecia Cid, me aproximei dele através de um outro livro que ele publicou recentemente, chamado Minha Vida em Lagoa Vermelha. Ele narra sua passagem pela cidade de Lagoa Vermelha, onde morou durante alguns anos, quando era funcionário do Banco do Brasil. Depois se tornou funcionário do Banco Central, através do qual se aposentou. E eu me interessei porque eu nasci em Lagoa Vermelha, minha família, uma família tradicional de lá, está em Lagoa Vermelha desde metade do século XIX. Então, embora não tenha podido participar da sessão de autógrafos, eu pedi um exemplar do livro, li com muita satisfação e assim comecei a trocar correspondência, e-mails, áudios e telefonemas com o Cid. Mas eu estou aqui falando hoje não desses livros, não do trabalho esportivo, de cronista esportivo dele, mas para divulgar um outro livro que ele acaba de lançar e que deverá ser um grande sucesso também, inclusive fora do Brasil, que é Pelé e Eu, 40 anos de convivência. O Cid, como o título diz, subtítulo diz, ele conviveu intensamente com Pelé durante muito tempo, era seu amigo íntimo, depois seu colaborador e assessor, quando Pelé foi ministro dos esportes, convidou Cid para trabalhar com ele. Então, a proximidade deles já era grande, se tornou maior ainda. Ele começou a se aproximar de Pelé porque um tio dele foi sócio do Pelé numa empresa de marketing esportivo. E aí, então, começaram os contatos. Né? Nesse livro, o Cid conta histórias de Pelé que muitos já conhecem, outras que poucos conhecem e algumas que até que pouquíssima gente conhece. Né? Começa contando que Pelé se tornou famoso em 1958, quando o Brasil ganhou pela primeira vez a Copa do Mundo na Suécia. Ele não tinha ainda 18 anos, já era um fenômeno do futebol, mas ainda não tinha nem 18 anos. E no ano seguinte, 1959, o que Pelé fez? Todo imaginando, continuou jogando futebol cada vez melhor, cada vez mais conhecido, mais bem remunerado. Mas Pelé fez uma coisa que pouca gente sabe. Ele foi servir o exército. Sim, porque ele tinha completado 18 anos e aí cabia lhe cumprir esse compromisso legal de servir o exército. Claro que no exército ele continuou jogando futebol e fazendo muito gols lá para seus companheiros de farda. Né? Bom, outro capítulo da vida de Pelé que Cid conta foi uma declaração muito polêmica que ele deu certa vez, quando ele disse, já era famoso, né? Quando ele disse que o brasileiro não sabe votar. Aquilo foi uma polêmica enorme e muita gente indignada. Ué, quem pensa que é para dizer isso, o que ele acha, o que ele conhece de política e tudo. E a reação foi tão grande que Pelé fez uma reunião com seus amigos mais próximos, seus assessores, o pessoal que administrava sua carreira, e para analisar como é que eles iam tratar aquele problema, como é que iam justificar aquela declaração. Cid Jorge participou
dessa reunião, mas estava começando, sim, seu trabalho ali junto ao Pelé, e ficou só ouvindo, né? Porque realmente era um assunto muito sério, muito polêmico, muito delicado. Mas tanto conversa, um sugere isso, outro sugere aquilo, e não se chegava a um acordo. Aí ele sussurrou ali no ouvido de alguém que estava mais próximo: olha, quem sabe diz isso, isso, aquilo, né? Apresentou duas sugestões. As pessoas para quem ele disse isso, apresentou para o grupo as sugestões, e todo mundo achou ótimas, aplaudiram, não, é isso mesmo que tem que fazer e tudo mais. E foi assim que Pelé se justificou, seguindo orientação do meu hoje amigo Cid Jorge Alvim. Outro capítulo do livro dele, que trata do relacionamento de Pelé com Xuxa, né? Fato bem conhecido, né? Xuxa já era famosa quando se relacionou com Pelé, mas tem um detalhe interessante, que a Xuxa disse mais de uma vez em entrevistas para a imprensa que o Pelé tinha os pés muito feios, né? No começo ele levou isso numa boa, mas depois ela continuou, já tinha separado, e ela continuou contando essa história, falando desse comentário, e aí ele começou a responder à altura, né? Deu uma resposta bem como a altura, né, do comentário dela, e eu não vou dizer aqui, vou deixar que vocês descubram lendo o livro, né? Outra época, um período ali, uma certa vez, o Pelé admirava muito a Teresa Collor, achava uma mulher muito bonita, e queria se aproximar dela e encarregou Cid Jorge de fazer os contatos, né, para ver se acertava um contato com Teresa Collor. Mas essa história aí não rolou, não foi adiante, né? Cid conta, como era de se esperar, assim, detalhes muito interessantes da vida pessoal de Pelé, e alguns que mostram como ele era uma pessoa muito simples, muito desapegada até em certos aspectos, né? Como, por exemplo, como a maneira como ele cuidava das suas próprias roupas, né? E uma história muito edificante, né, que mostra a nobreza de caráter de Pelé, que aconteceu quando o filho da faxineira dele foi lá no apartamento onde ele morava. E o guri estava indo com a mãe, soube que ia na casa do Pelé, ficou entusiasmado, né? E no caminho foi chutar uma pedra e se deu mal ali, descosturou todo o sapato que ele estava usando. E eu chegou lá com o sapato descosturado, né? E na descrição do Pelé, que parecia um jacaré, o sapato dele. Aí chamou o guri, perguntou como era o nome dele, e disse que era João. Não, o mesmo nome do meu pai, tudo. Aí perguntou o que tinha acontecido com o sapato. O guri contou e disse: tá, espera aí um pouco. Avisou a mãe dele que ia sair, voltava logo, deu instruções ali sobre o trabalho dela, e voltou meia hora depois. Ele fez duas coisas admiráveis. Uma, ele deu de presente para o guri um par de tênis novinho, um tênis que tinha o nome do Pelé na marca, um modelo que tinha o nome do Pelé. Mas, mais notável do que isso, ele fez uma outra coisa surpreendente para aquele guri, e que também não vou contar, vocês vão descobrir no livro, né? Um gesto de humildade tremenda de Pelé, mostrando, como eu disse, uma grande nobreza de caráter, né? Outra experiência que Pelé teve foi no cinema. Ele protagonizou alguns filmes e não era um artista, não primava pelo talento artístico, mas era famoso, né? Então, alguns diretores quiseram ter o Pelé no elenco, e um desses filmes foi Pedro Mico. Não foi um grande sucesso, e parece que o filme não era bom mesmo, mas o que o Cid Jorge conta de interessante é que nesse filme Pelé contracenava com Teresa Raquel, uma atriz consagrada e bonita, mais. E o Pelé nesse filme tinha, no papel dele, tinha umas cenas assim, bastante picantes, cenas de sexo bastante íntimas, assim, com Teresa Raquel, e ele, que não era um grande ator, se sentia inibido com aquilo, sem jeito, não conseguia entrar bem no clima do filme, e a Teresa Raquel dava força. Não, pode agarrar mais, tá? Vem, agarra mais. Mas ele ficava muito retraído. E, para piorar as coisas, quem dirigia o filme, que estava ali o tempo todo vendo as filmagens, era o marido de Teresa Raquel. Vejam só que situação. Mas ele também, muito compreensivo, dizendo: não pode pegar mais mesmo, esquece que eu estou aqui, esquece que eu sou marido dela. Mas mesmo assim, Pelé
não se sentiu muita vontade naquele papel. Pelé foi também cantor e compositor. Cid Jorge conta isso, também um lado da sua vida, assim, uma faceta da sua vida conhecida, mas o que pouca gente sabe é que uma das músicas que Pelé compôs recebeu letra do próprio Cid, né? Então, seu colaborador também na área musical, né? Um capítulo polêmico da vida do Pelé diz respeito a duas filhas que ele teve fora do casamento, né? Quando a primeira se apresentou dizendo que era filha dele, e ele achou muito parecido com ele, acreditou que era a mesma filha, mas não aceitou, não reconheceu a filha. E houve pressão, muita pressão, e da família, do marido dela principalmente, e ele relutou, não aceitou, só acabou aceitando porque foi feito teste de DNA e aí legalmente ele não teve como negar aquilo. Mas nunca houve entre eles dois um relacionamento afetivo como se esperava de um pai com uma filha. Isso foi uma atitude que gerou muitas críticas a ele, né? Os próprios amigos próximos dele, amigos íntimos, como Cid Jorge, não entendiam por que aquela relutância dele, né? Principalmente porque, algum tempo depois, outra mulher se apresentou como filha dele, também essa com uma outra fisicamente parecidas com ele, e essa ele aceitou muito bem, aceitou, ajudou a guria, e teve um relacionamento afetuoso com ela. Tudo. Daí então que se entender, ficou mais difícil de entender por que com a primeira ele não agiu de maneira diferente. Cid Jorge nunca quis falar isso, era um assunto delicado, muito pessoal, mas um dia o assunto surgiu espontaneamente, não lembro porquê, e daí ele tomou coragem e perguntou, né, por que ele não aceitava a primeira filha, se a segunda ele estava ajudando e tudo mais. E ele disse, essa é uma situação complicada, um dia eu vou te falar. E realmente, algum tempo depois, quando o assunto novamente voltou à baila, e Cid Jorge perguntou, né, disse, agora você está ajudando a segunda filha que apareceu e a primeira não, quis saber por quê. Daí ele explicou que era uma situação complicada e justificou lá por que o tratamento diferente para a primeira filha. Isso, olhando o livro, vocês vão também compreender, vão ficar sabendo, né? Mas se existem aspectos da vida de Pelé que são poucos conhecidos, existe um fato pelo menos, que é totalmente misterioso. E Cid conta que quando Pelé deixou o Santos, a última vez que ele foi ao vestiário, ele se ajoelhou na frente do armário, onde tinha os armários onde guardava suas coisas, se ajoelhou, fez uma prece, levantou, fechou o armário e saiu e pediu aos dirigentes do Santos que nunca abrissem aquele armário. Não disse porquê e apenas pediu isso e sempre foi respeitado essa sua vontade, pelo menos enquanto ele esteve vivo, né? Ele faleceu no fim do ano passado e não sei se de lá para cá resolveram abrir. Mas o fato é que ninguém sabia o que tinha naquele armário e por que ele não queria que abrisse. Cid, com a intimidade que teve com ele, aventa uma possibilidade. Ele acha que há três objetos que Pelé deve ter deixado naquele armário lá, e sem certeza nenhuma, que é apenas a opinião dele, pelo que conhecia de Pelé. E isso também vocês vão descobrir quando lerem o livro, né? Sendo famoso como era, Pelé muitas vezes teve contato com outras pessoas famosas também, né? E num país cristão como o Brasil, o que toda pessoa ficaria honrada de poder ter é a oportunidade de estar junto ao Papa, né? Pelé esteve junto ao Papa, não de um Papa, mas de 4 papas diferentes, né? Outra característica curiosa da vida dele, né? Bom, esses são alguns dos capítulos da vida de Pelé que Cid Jorge conta, né, com uma riqueza de fotografias e de detalhes, né? E no último capítulo, ele se despede pelo último capítulo, chamado O Adeus a Pelé. É a dedicatória, dedica de maneira muito emotiva, né? Faz sua homenagem a Pelé. Eu esqueci de mostrar, mas aqui está o livro, né?
Pelé e eu, com Cida Jorge e ele na capa, né? E quem tiver interessado, e sei que muita gente vai estar interessado, pode pedir o livro pelo WhatsApp, pelo número 61, código de área, né? 98100-0220. Repetindo, código de área 61, de Brasília, onde o Cid vive, 98-100-0220. O preço do livro é apenas R$ 58. Pode comprar, vocês não vão se arrepender.